Passando da música para o teatro, o Arte e Cultura traz agora uma conversa com a atriz Milena Moraes. Ela faz parte de uma peça que é encenada ao mesmo tempo em 3 países. Achou diferente? Então confira a entrevista de Zucca Campanha. O espetáculo Odisseu.com é uma peça encenada em tempo real e simultaneamente em 3 países: Brasil, Chile e Argentina. O texto é do dramaturgo chileno Marco Antônio de la Parra e a direção é do brasileiro André Carreira. Florianópolis, Buenos Aires e Santiago do Chile são as cidades onde a peça é apresentada. E para nos explicar como funciona esse espetáculo, eu recebo aqui no estúdio a atriz Milena Moraes. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada pelo convite. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que é essa experiência de uma encenação em tempo real e simultâneo em 3 países. Parece uma loucura isso, como é que é? É uma loucura, na verdade. É uma loucura. Na verdade, eu sou atriz convidada do grupo Experiência Subterrânea, né, do diretor André Carreira, que é docente aqui da UDESC. E essa produção é uma coprodução entre esse grupo brasileiro, Experiência Subterrânea, e o CELCIT, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos de Artes Cênicas. Eles receberam um prêmio do Iberescena, né, um fundo de ajuda para montagens teatrais. Estão fazendo esse espetáculo e me chamaram para esse desafio. Tão doido, que nem os atores se conhecem. A gente não se conhece pessoalmente, por exemplo. Né? O elenco somos 3 e a gente nunca se viu pessoalmente. É bom que a gente já é íntimo, a gente já briga. O bom é não ter que escovar o dente para ensaiar, né? Você pode ensaiar assim com tranquilidade, sem ter muita preocupação. A gente não se conhece pessoalmente. É por Skype? É por Skype. É por Skype. É bem doido, porque a ideia do espetáculo é falar dessas relações mediadas, né? Ele é muito, muito atual, é muito tangível para quem vive em 2014. O Ulisses, por exemplo, é uma citação da Odisseia, né? O Ulisses o personagem é um workaholic, um diretor de uma multinacional que nunca consegue voltar para casa, né? Então, ele tem a esposa em Santiago, tem a amante em Florianópolis, ele está sempre presente e nunca está, porque a vida dele é inteira por Skype. Então, ele tenta atender a demanda dessas 2 mulheres o tempo inteiro e para ele é um pouco complicado. E para as mulheres também. Então, é tratar disso, né? A impressão de estar próximo por conta de uma webcam, por conta do Skype, e ao mesmo tempo de estar tão distante, né? A ideia do espetáculo, para mim, é essa. E o desafio da gente é ter que atuar com um colega através da webcam. Tá. E o público vê como esse espetáculo? Assim, são 3 lugares, né? Tem a Amália, que ainda não tem público, porque a Amália é chilena, mas ela alterna a residência entre Berlim e Santiago. Nesse momento, ela está em Berlim. A personagem está em Santiago, mas nesse momento ela está em Berlim. Ela está grávida, a personagem também está grávida, é bom isso. E ela, quando voltar para Santiago, ela vai ter público. Mas ela deve fazer num local público com um tablet com pouquíssimas pessoas, coisas de 4, 5 pessoas. Aqui em Florianópolis, acontece na sala de um apartamento. É um ambiente, um cenário hiperrealista, né? O tempo do espetáculo, a gente diz que é em tempo real, porque são 60 minutos da vida das personagens, não tem lapso de tempo. É esse tempo, é o tempo real. E o mesmo. Roteiro é um roteiro fechado, não é muito improvisado. É um roteiro fechado, mas a gente é livre para... A gente faz nenhuma apresentação é igual a outra, de fato. Né? Porque a gente o teatro é isso, né? O tempo inteiro, né? A arte inacabada, né? O tempo inteiro a gente agrega coisas, ou edita coisas, enfim. E daí aqui é nesse apartamento, são 15 pessoas por sessão apenas. As personagens, o público funciona como um voyeur mesmo do espetáculo, porque existe a 4ª parede, né? A gente... É uma linguagem meio que cinematográfica, é uma locação, praticamente, né? Dentro de um apartamento é uma locação. E a atuação, ela tem que ter esse tom mais cinematográfico mesmo. E em Buenos Aires, eles fazem no prédio do CELCIT, só que não no teatro, numa sala subterrânea. Então, o ambiente onde está o Ulisses, que é o Juan Lepore, o ator, ele foi transformado num quarto de hotel, num loft. As pessoas vêm, são 28 pessoas lá, sempre pouquinho, e elas vêm muito próximas, né? Em torno desse quarto ficam as pessoas, assim, 3 lados. E é muito doido também isso, né? A proximidade com o público, ao mesmo tempo que você os ignora. E o público com essa sensação de estar vendo algo muito íntimo, muito próximo. E de que
eles não deveriam estar ali. Deve ser meio desconcertante. Pro público, né? eu gostaria Talvez, de ver como assim, público, mas né? porque são relações muito íntimas e muito fortes, né? Para mim, como atriz, o meu intento sempre foi e tem sido que essa relação com essa pessoa seja uma relação muito legítima e íntima, que segure, né? Quem segura, né? Quem segura uma relação por Skype tanto tempo? Porque eles embora eles se conheçam pessoalmente, as personagens, eles têm raros encontros, escassos encontros físicos entre uma cidade e outra, entre um show, ela faz um show em Montevidéu e ele vai para um congresso e eles se encontram ali. Então, manter essa relação por Skype tem que ser uma coisa forte. Então, a sua personagem é uma cantora? Ela é uma cantora. Não é uma cantora, assim, super, hiper pop, mega, ultra, cheia de Grammys, não. Mas é uma cantora que viaja, faz seus shows, tem uma filha pequena. Ela tá levando a vida assim como a gente, né? É um espetáculo concebido mesmo para não ser em espaços convencionais de teatro, exatamente, né? Assim, pra palco. Exatamente. O diretor André Carreira, ele costuma trabalhar bastante com teatro de rua, né? Bastante na rua. E ele tem essa tendência ao espaço não convencional, que é algo que me interessa. Eu faço um espetáculo chamado Cassandra, que a gente faz em casas de diversão adulta, por exemplo. Esse espaço não convencional, não tradicional, melhor dizendo, me interessa bastante. E as relações que se criam dentro desse espaço. Né? Deve ser bem interessante. É bem interessante. E E desafiador para o ator também, bastante, né? Bastante. Eu acho que eu me sinto mais à vontade em espaços não tradicionais do que num palco italiano, para te ser sincera. Tudo bem que eu sou sem vergonha, né? Eu acabo me virando em qualquer espaço, mas aqui é outra pegada. E é bom isso. E a coisa de você ter que lidar com essas ferramentas audiovisuais, que é no caso da webcam, te dá uma outra percepção. Por exemplo, o público que está lá com o Juan, ele vai ver, assim como ele, o que eu quero que ele veja. Então, existe uma edição simultânea que cada ator tem que fazer da imagem. Ele só vê o que eu quero que ele veja. Ele não vê tudo que está acontecendo na sala. E tem os espaços, porque ele fala comigo aqui e com a Amália Kassai, a atriz que faz a esposa dele, em outro lugar. Então, enquanto ele está falando com ela, as coisas continuam acontecendo no apartamento em Florianópolis. Ele não vê isso. Então, é essa coisa dessa realidade construída para o outro, né? Então, você tem que tomar essas decisões de edição. O que ele vai ver agora? Ele, em consequência, é o público que acaba vendo pela subjetiva dele. E aqui é a mesma coisa. Então, são espetáculos diferentes. As pessoas têm visto aqui o espetáculo e ficam curiosíssimas para ver de Buenos Aires. E vice-versa. Sim, eu imagino. Né? Porque acaba que é uma outra história, né? Se você, quer dizer, não é uma outra história, são personagens na mesma história, mas você acaba vendo por um outro prisma. Sim, são os e pontos sabendo de vista coisas diferentes. Claro, né? porque lá em Buenos Aires tem coisas que acontecem lá que a gente não tem a menor ideia. E o desfecho lá é diferente do desfecho aqui. E como é que a gente faz para assistir? Porque assim, se é num apartamento, como é que funciona isso? As assim? vendas são feitas apenas online, pelo site nosvamos.com.br, aqui em Florianópolis. Estou falando das vendas aqui em Florianópolis, né? Sim. Lá em Buenos Aires já está lotado faz 3 semanas todos os dias. E aqui tem pouquíssimos ingressos. Mas dá para tentar. Entra lá no site e tenta. Tem muito pouco. Mas, porque enfim, são só 15. São só 15 por sessão. 15, A gente né? faz sempre aos domingos às 9h30 da noite. Porém, esse é o último domingo da temporada de estreia. O próximo domingo, agora, dia 16, é o último. A gente deve retornar o ano que vem, mas eu ainda não tenho as datas certinhas. Mas é só ficar de olho na fanpage do Facebook, que é Odisseu, com S só e O.com. Odisseu.com. Lá vai ter, assim, quando vocês Sempre. retomarem uma Isso. outra temporada. Aí a gente já né? informa por ali. Normalmente o Facebook é o primeiro lugar que se coloca as coisas, né? Assim, fechou a pauta, fechou. Então a gente deve voltar o ano que vem com a atriz já com o seu bebezinho, a atriz Amália, a chilena que tá em Berlim. Tá gravidíssima. Ai, é tão legal, Zucca. Eu imagino. Vai ver, vai. Eu imagino. É muito legal. Então é domingo. Domingo agora. O último dia da Último temporada dia. de estreia, domingo, Isso. dia 16. Às 9h30 21h30 aqui e 20h30 noite. lá em Buenos Aires, para quem estiver lá, ou tiver algum amigo que queira tentar ver lá, mas lá já tá cheio, né? E a Amália, que tá em Berlim, faz de madrugada, tadinha. E a pessoa que compra pela
internet. Recebe aí que ela, o endereço depois ela recebe... depois da compra, justamente. Ah, tá. Confirmou a compra e até 48 horas antes do espetáculo ela recebe o endereço desse apartamento. Milena, te agradeço. Muito Agradeço a entrevista. Te desejo sorte, não só nesse espetáculo, como em todos os outros. Você está acabando de voltar do Uruguai, foi uma apresentação lá também, né? Com o espetáculo Luz, com direção do Renato Turnes. E aí tem o Cassandra também. Tem o Cassandra também. Vocês têm é uma companhia, tem um repertório? Como é que esse espetáculo, o Odisseu.com, ele é do grupo Experiência Subterrânea e eu sou atriz convidada do espetáculo. Sim, aí é outra coisa. É outra coisa. Né? Esses outros espetáculos que a gente está falando, o Uso, Cassandra, o Homem de Agrolândia, a trilogia Lugosi, eles são da companhia Lavaca, que é a minha companhia com Renato Turnes. O site é cialavaca.com. Aí sempre na cidade em cartaz, nos mantemos em cartaz o ano todo com vários espetáculos. Né? Então, sucesso aí Obrigada. na tua jornada como atriz, claro. E que veio muitos outros personagens aí, né? Com certeza. Muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui. Obrigada, Milena.